Espírito com E minúsculo e Espírito com E maiúsculo. O Livro dos Espíritos é um livro fascinante de perguntas elaboradas por Kardec a partir dos anseios humanos, como um alto-falante, um megafone, e que são respondidas pelas consciências que formam a falange do Espírito de verdade. Embora seja uma obra bastante lida e manuseada por grande parte dos espíritas, muitas vezes olhamos para ele e não percebemos seus mínimos detalhes, e até mesmo entendemos as mensagens que estão, a princípio, escondidas em suas entrelinhas. Uma delas é a diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Mas o que Kardec quis dizer e entender com isso? Embora seja fácil perceber, talvez muitas vezes não seja, mas quando foi colocado espírito com E minúsculo na pergunta 23 desta obra, quis se referir ao princípio inteligente do universo, a matéria-prima do cosmos, o átomo primitivo que, quando se reúne a outras partículas iguais a ele, se torna cada vez mais desenvolvido. As perguntas seguintes se relacionam a ele, a sua relação com outras frequências e sua evolução, até chegar à pergunta de número 76, quando mostra a existência de um ser individualizado, maior, capaz de comandar um organismo humano, o sopro divino de que falam os filósofos gregos. Um detalhe importante é que, além do E maiúsculo, enquanto o anterior permanece no singular, mostrando a existência de uma unidade, este, porém, se mostra no plural, dando a entender a presença de uma equipe maior, com mais unidades, lembrando a pergunta 144 do mesmo livro, em que nos mostra que a alma do planeta são os espíritos mais evoluídos. Desta forma, podemos entender que, enquanto o primeiro elemento se apresenta como substância, o segundo, sendo uma união mais complexa do primeiro, se torna mais experiente e, por isso, pode ser chamado de a lei, o caminho, a verdade e a vida, como nos fala Jesus. A princípio, esta colocação pode ser até difícil de entender, mas se olharmos os avanços da ciência e até mesmo o nível de conhecimento que temos, podemos perceber que a matéria que manuseamos é realmente formada por algo bem menor, mais até do que o bóson de Higgs, que dá sustentabilidade e coesão, e é desta partícula menor que os espíritos se referem nas perguntas 22 e 22A, a qual Kardec pergunta por sua definição, na pergunta 23. Mas como poderia ter essa capacidade toda, ter todo esse entendimento, se não havia referências científicas sobre isso? A resposta fica fácil de entender se levarmos em consideração que, para ter o conhecimento e realizar todo esse trabalho, nosso amigo teve que conhecer várias áreas para então organizar um corpo de doutrina. Embora não fosse do conhecimento da ciência, a filosofia já investigava esse assunto há pelo menos 200 anos com o filósofo Leibniz, que criou as 90 teses da monadologia, em que mostra a existência dessas partículas iniciais que os espíritos dão o nome de espírito com E minúsculo ou princípio inteligente. Mesmo com essa restrição científica, nas primeiras décadas do século XX, já haviam cientistas, como o inglês Arthur Stanley Eddington, que foi um dos integrantes da equipe de Albert Einstein na descoberta da teoria da relatividade, que ele já falava deste assunto no seu livro A Natureza do Mundo Físico, com a célebre frase de que a matéria é formada por espírito. Se com um pouco de conhecimento já conseguimos, como humanidade, mesmo que em minoria, ter uma noção ampla do mundo, o que não dizer de agora
que, além de maiores conhecimentos, temos recursos disponíveis para adentrarmos mares dantes navegados, como falaria Camões diante de toda essa realidade ainda por conhecer.